resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 2º domingo da Quaresma e a palavra de Deus para esta semana, segunda da Quaresma, nos apresenta o itinerário que o cristão deve fazer para alcançar a vida nova em Deus. O caminho é este: dá atenção total a Deus, aos projetos de Deus para a vida cristã, para os seus filhos e suas filhas. E aí esse itinerário é então fundamentado nas leituras que acabamos de ouvir, que foram proclamadas. Na primeira leitura, vemos a história de Abraão colocado como paradigma para aqueles e aquelas que dão ouvidos à palavra de Deus. É uma história muito bonita, uma história de total confiança e entrega a Deus. Se observarmos bem a leitura, Abraão passou por uma prova, a prova de fé, a prova de confiança naquele que o chamava. Uma característica desta história da vida de Abraão, nesta comunicação com Deus, é o silêncio. Ele, em silêncio, começa então a agir, fazendo então a vontade de Deus. A humildade de escutar a voz de Deus e de então seguir o que Deus pede, o que Deus indica. É uma outra característica. A escuta, o silêncio
E depois, imediatamente, ele responde positivamente ao chamado de Deus. Confiante confiante em saber de quem o estava chamando, era justamente aquele que o capacitaria para a resposta na fé. E foi pedido uma prova muito difícil para Abraão. Ora, a prova de sacrificar o seu filho, fazer um holocausto a Deus, a entrega do seu filho. Abraão, em silêncio, obedeceu ao chamado, à vontade de Deus. Certamente passou por momentos de angústia, mas não questionou, se colocou sob total confiança em Deus. E assim fez, caminhou para subir ao local onde se devia fazer o altar e oferecer então a vítima. Preparou então lá o altar, lenha, para fazer a vítima, a oferenda, que era o seu filho. Quando estava pronto para executar o pedido de Deus, já com o cutelo, com a faca, Deus, através do seu mensageiro, disse para Abraão que não precisava fazer aquilo. A prova estava provada. Abraão tinha passado então por esse momento de prova. Nós não devemos então aqui nos ater, saber quem é Deus, questionar esse pedido de Deus difícil para Abraão, mas olhar para Abraão e o seu testemunho de fé, de confiança, de perseverança. Devemos nos ater então a estas características da palavra como itinerário para alcançarmos então a vida nova em Deus. A segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos. Paulo vem nos apresentar, dizer que o amor de Deus para com seus filhos e filhas é imenso e eterno. Esse amor é então a condição de possibilidade que vai fazer com que o cristão e a cristã supere, vença toda a dificuldade da vida, inclusive o medo. Em Jesus, com Jesus, nós podemos então superar tudo aquilo que nos aflige, inclusive o medo. Aí vamos entender, a partir desta consciência, as palavras de São Paulo. São Paulo, então, nesse período aqui, já estava, então, falando à comunidade de Roma. Ele tinha finalizado a sua missão no Oriente, estava, então, para iniciar, antes de voltar para Jerusalém, esta missão no Ocidente, na comunidade de Roma, que passava por algumas dificuldades. Por exemplo, dificuldade de convivência entre cristãos judeus e cristãos, entre cristãos e não cristãos, e que estava dividindo a comunidade. E ele estava lá para levar a boa nova, o evangelho que une, que vai dizer que Deus é o Pai de todos. E que nesta fé pode-se então conviver na diversidade, tendo como fim e como motivação a fé em Deus. E no Evangelho, o autor sagrado nos apresenta esta leitura da transfiguração do Senhor. Jesus, que leva os discípulos, Pedro, Tiago e João, a uma montanha
e lá transfigura-se diante deles. De certa forma, é uma antecipação da glória. Mas para se chegar a esta glória, Jesus então chama a atenção, porque os discípulos estavam assustados, dizer assim: passaremos, em outras passagens dos evangelhos, se passará por dificuldades, para se chegar à glória, se passará pela paixão. Mas a última palavra não é da paixão, é da ressurreição. E o autor então apresenta, mostra Jesus como o Filho amado do Pai. Este Filho amado que foi enviado para executar o projeto de Deus Pai, de salvar, projeto libertador, salvífico de Deus para o homem e a mulher, para o ser humano, para a humanidade. É a segunda parte do Evangelho. Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Pegando então, lembrando o que disse São Paulo aos Romanos: amor imenso e eterno para com seus filhos, se expressa no amor que é o Filho, e que dá a maior expressão de amor, que é a vida, para dar vida a nós, os cristãos. A maior expressão do amor é olhar para a cruz do Senhor e ver então, nesse gesto de doação, doar a vida para dar vida. Então, nesse itinerário, irmãos e irmãs, que nos apresenta a palavra de Deus nesta semana, é de escutar a voz de Deus. Como escutamos a voz de Deus? Pela oração, pela escuta da palavra de Deus. Escutar a voz de Deus, o que Deus tem para nós, o que Deus apresenta para nós, e fazer como fizeram os primeiros, como fez Abraão, nosso pai da fé. E ele foi então recompensado porque a geração de Abraão se tornou numerosa como as estrelas do céu e como a areia da praia. E se estende até nós hoje a fé. Irmãos e irmãs, que possamos então, acolhendo esta palavra de Deus, fazermos o nosso percurso, tendo como meta alcançar o que Deus quer para nós, a salvação. Passa então pela escuta da palavra, passa então pela prática dessa força maior, que é o amor. Como se vive o amor? Querendo o bem para as pessoas, buscando o bem para as pessoas, não só para si mesmo. Devemos querer o bem para nós, mas nós temos que ter o bem comum como meta. O bem que, para ser então expressado, passa pela prática da justiça, passa pela prática da paz. E como estamos necessitados, então, destas virtudes. Justiça e paz. Podemos dizer diferente, passa pelo querer bem ao semelhante. Querer bem, fazer o bem. Não querer o mal de ninguém. Este é o caminho a ser percorrido, como fizeram os primeiros, e nós devemos fazer para alcançar a vida nova em Deus. Que esta semana, iniciada hoje, neste domingo, possa ser de bênção para cada um que participa desta celebração por meio do nosso canal aqui do YouTube. Que esta bênção de Deus, da palavra de Deus, chegue à sua casa, chegue aos seus corações.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.